A gente já tá com a modelo lá, ela já tá deitadinha. Eu vou levantar a modelo, eu vou fazer um pouquinho de perimetria, eu vou fazer a marcação com ela em pé, dos pontos que a gente vai trabalhar. E aí, durante a prática, eu vou oscilando com vocês. Então, a minha sugestão é sempre, a Adriana, que é a nossa modelo, ela já tem ficha aqui comigo, tá? Então, só vou mostrar para vocês o seguinte. A gente pede para o paciente preencher os dados pessoais, porque é importante que ele preencha para não ficar rua o quê? Número qual? Essas coisas assim, enfim. Os dados pessoais a gente pode pedir para ele preencher. Mas a partir daqui, ó, hábitos diários, é importante que você defina com o seu paciente através de uma conversa. Então, por exemplo, às vezes a gente pergunta, tem aqui, ó, a primeira pergunta dos hábitos, tratamento estético anterior? E a pessoa fala, não, nunca fiz. Aí, quando você começa a conversar, você percebe que sim, que ela já fez várias coisas, já fez vários tratamentos. É importante a gente conversar. Então, a gente pergunta se já fez algum tratamento, se utiliza algum tipo de cosmético, nem que seja o hidratante corporal, é importante a gente colocar aqui. Se fuma, né? Tabagismo, não. Mas no final de semana eu bebo e fumo, né? É importante a gente relatar. Se ingere bebida alcoólica, essa é a clássica. Bebo socialmente. Aí, se você der a ficha para o seu paciente preencher, ele vai colocar que não. Em frequência, ele vai colocar socialmente. Quando você conversa, você pergunta o que é socialmente, né? Quantas vezes... eu bebo na segunda, eu chego em casa, né, e bebo. Na quarta tem happy hour, na sexta tem uma reuniãozinha, no sábado a gente bebe no churrasco com os amigos e no domingo aquela cerveja de leite. A pessoa bebe, a pessoa é quase um alcoólatra, mas para ela, não, ela bebe socialmente. Então, essas perguntas, elas devem ser muito bem definidas. Façam isso em forma de questionário, e de preferência não um questionário cansativo. Ingere bebida alcoólica? Como que é seu... Não, a gente vai conversando. Então eu pergunto, vai no banheiro todos os dias para saber como é que é o funcionamento intestinal? Menina, eu parto para ir no banheiro, ou eu vou todos os dias, né? Você bebe quanto de água por dia? Eu bebo 1 copo, 2 copos, e aí a gente vai delimitando isso, ó, em vez de ficar fazendo uma ficha ruim, uma ficha chata, né? A ficha demanda aí uma conversa. Eu tiro pelo menos meia hora, 40 minutos, então eu invisto aí do meu tempo para fazer uma boa ficha de avaliação. Além disso, a gente vai falar sobre uso de anticoncepcional, última menstruação, né? Ingestão de água, como é que é a alimentação, aí a pessoa coloca lá, boa. Aí você fala assim, o que você come? Eu como só... Aí quando começa a falar, é só industrializado. Tem uma coisa que preste na alimentação. É importante a gente perguntar. O histórico clínico é importante para a gente definir as contraindicações da técnica, então também não deixem de preencher. Isso aqui é muito importante se o paciente faz algum tratamento médico, se ele tem algum medicamento que ele usa, se tem antecedentes alérgicos, principalmente no caso da intradermo, é importante a gente saber para delimitar as enzimas, as mesclas que a gente vai usar, se é portador de marca-passo, alterações cardíacas, enfim, se tem alguma doença crônica, né? E aí, para a gente delimitar o tratamento também, as contraindicações. Se é estressado, a gente fala muito sobre o cortisol e o excesso de cortisol para falta de resposta estética, então, para delimitar nosso tratamento, diabetes, se tem algum outro tipo de doença, enfim. Quando eu vou fazer ficha para redução de peso, tá dando para ver eles? Eu sempre pergunto, se sempre teve problema com peso, qual que foi o maior peso? Então, não necessariamente é o de hoje, né? Às vezes a pessoa já esteve com mais peso e diminuiu, enfim. Então, eu sempre pergunto para eu saber até onde essa pessoa já foi. Se já tomou algum tipo de medicação para diminuição de peso, aí eu coloco algumas opções aqui, né? Sibutramina, fepramona, moderador de apetite, fórmulas manipuladas e outras. E eu sempre pergunto quais são as expectativas. Eu quero ficar igual a Gisele Bündchen, né? Tá 50 quilos acima do peso, não vai chegar. Você não vai corresponder à expectativa dessa paciente nunca. Então, às vezes, vale a pena a gente conversar. Vale a pena não, eu já falo para todo mundo que senta aqui que eu não sou bruxa.
Eu não faço bruxaria. Então, eu já especifico, olha, o que a gente consegue através da estética é isso, tudo aquilo que a gente comentou ontem. E faço assinar aí o termo de responsabilidade, onde o meu paciente, ele se dispõe, ó, a estar disposto, né, de seguir todo o tratamento até o final, seguindo orientações nutricionais e a assiduidade nas sessões estéticas, bem como os cuidados e orientações profissionais. Farei a ingestão correta do nutricosmético indicado. Eu trabalho muito com a estética in e out, eu comentei isso com vocês ontem. Então, todos os meus tratamentos aqui seguem uma suplementação específica, e aí eu coloco aqui que meu paciente se comprometeu à ingesta, a fazer o uso correto do nutricosmético que eu indiquei para ele. E aqui, ó, é a ficha corporal, onde a gente coloca teste do cacifo, a gente falou ontem que é o teste do edema, se o paciente tem excessão de peso em membros inferiores, e aí a gente vai delimitando tudo isso, se a gordura do paciente é compacta ou flácida, como é que é a distribuição dessa gordura, se ela é localizada ou generalizada, né? As localizações, se o paciente é ginoide, androide ou normolíneo, geralmente homem é normolíneo, né? Ou pessoas que estão muito acima do peso, que aí acumula na totalidade o corpo inteiro. O peso, a altura, IMC, que não é mais base para nada, mas a gente também coloca, né? É importante a gente delimitar o IMC. Hoje a gente faz muito a prática de bioimpedância, então quantidade de massa magra, quantidade de massa gorda, de água, né? Às vezes a pessoa retém muito líquido e isso influencia diretamente no IMC. Então não é mais uma medida nunca foi, né? Mas hoje a gente sabe que o IMC não é fidedigno. Então eu preciso de outras avaliações. Mas enfim, na ficha contém o IMC. A HLDG, a celulite, ó, como eu disse para vocês, eu ainda coloco o grau e o tipo de celulite, faço observações se houverem. Flacidez corporal, se é leve, se é moderada, é importante. Estrias também, eu faço essa avaliação total, né? Aqui eu já falei sobre o peso. E aqui, ó, a gente faz a perimetria. Então, a gente faz com a fita métrica, tira todas as medidas do paciente. Eu não vou fazer isso, não dá tempo da gente fazer tudo isso e depois ir para a prática. Então, eu vou ali mostrar para vocês basicamente região de abdominal, né? Então, abdômen superior, cintura e abdômen inferior. Vou mostrar como é que a gente tira essas medidas padrão. E aí o paciente também assina essa declaração. Então, são pontos importantes a delimitar antes da gente começar uma prática para a gente não ter surpresas lá no final, enfim. O paciente não fala para você que faz uso de corticoide, por exemplo. Isso vai influenciar diretamente no seu tratamento, ou você não se atenta. Então, às vezes, o paciente... você toma alguma medicação? Tomo. Qual? Aí ele te dá o nome do remédio. Você não precisa, na hora, determinar que remédio é esse, mas depois pesquise, que às vezes é um medicamento que vai influenciar diretamente e, na maioria das vezes, negativamente na resposta de uma enzima lipolítica, por exemplo. O paciente que faz uso de corticoide, uso contínuo, é um paciente que tem muito edema. É difícil a gente controlar esse edema. Então, vão delimitando esses detalhes, porque no final os detalhes fazem toda a diferença nos nossos resultados clínicos. Teve Covid? Quantas vezes, eu pergunto? Quantas vezes diagnosticado? Tantas vezes. E quais as sequelas do Covid? Eu sempre pergunto. O que você sentiu? Porque cada um tem uma coisa, né? O meu, eu fiquei quase sem cabelo na cabeça e meu cognitivo foi pro saco. Hoje eu estou suplementando com ômega 3 específico e com alguns suplementos e tomo, enfim, Zembrin, 5-HTP. Eu fui suplementando durante, né, depois de 2021, janeiro, que eu tive Covid, e aí eu fui voltando. Ainda não sou nem traço da Lidiane que eu era em 2019, mas eu consegui trazer isso para mim. Mas eu não engordei nenhum quilo. Então, eu consegui manter os meus 56 quilos durante toda a pandemia e depois também. Agora, tem paciente que, engordei 30 quilos.
né? Depois que eu tive Covid. Eu tenho hoje problemas, alterações pulmonares, que foram, né? Foram sequelas do Covid. Eu faço uso de corticoide e aí por isso eu engordo, eu tenho muito edema. Delimitem isso. Sejam mais específicas possíveis para vocês terem bons resultados. Certo? Certo, Elias? Tem alguma pergunta aí? Tá tudo bem? Tudo bem. Então, vamos embora? Vamos para lá? Eu tinha dito para vocês que a gente ia falar do estudo de caso no começo da aula, né? Aquele abdômen, flanco que eu coloquei lá para vocês. Mas como a minha modelo já está esperando tem um tempinho, para a gente conseguir liberar ela tranquila, eu vou fazer a prática. Depois que a gente terminar a prática com a modelo, aí a gente senta uns 10 minutinhos, tira as dúvidas e já fala um pouquinho sobre o estudo de caso que a gente comentou ontem. Vamos para lá? Bora lá. Deixa eu pegar minha máscara. Mostra o instituto aí, ó, pessoal, para quem não conhece. Essa aqui é a minha sala, onde eu faço as minhas avaliações, Instituto Lidiane Rocha. Aqui. Deixa eu mostrar a recepção, quero mostrar a minha árvore de Natal. Eu sou dessa. Justo. Olha a minha árvore de Natal, gente. Essa aqui é a minha árvore. Bonita. Os escapistas. Minha Barbie, que eu era loira. Então, uma aluna minha me presenteou. Agora eu não sou mais loira, não tenho a menor condição de ser loira, não tenho dinheiro para ser loira, mas, enfim. Então, aqui é a recepção do Instituto. Aí, aqui é a minha sala, onde eu faço as minhas avaliações. Eu tinha colocado um tripé aqui, mas aí a gente resolveu não colocar para fazer com o celular em pé. Aqui é o meu armário onde ficam os produtos, ó. Inclusive os da Dermari estão lá em cima. A gente faz venda de produtos Dermari e outras linhas também. Eu gosto de boneca, então sempre os meus alunos, meus amigos me presenteiam com bonecas, né? E minha mesa, que meu filho. Oi, gente. Lindo. Lindeza de mamãe. Vamos lá. Aqui é a sala onde a gente ministra as aulas teóricas, para 8, 10 alunos, mais ou menos. Coloquei um aquecedor, porque é dezembro, mas não está um clima gostoso em São Paulo. E lá está a minha modelo, já deitada. A gente vai fazer ela levantar, o Elias vai fazer ela levantar um pouquinho. Que é a sala de atendimento onde a gente faz a prática das aulas e também atendimento. Vou lavar minha mão aqui para a gente fazer a avaliação. Mostrar um pouquinho de perimetria. E vou pintar as regiões que eu vou trabalhar na minha modelo. Vamos levantar. Rapidinho. Por favor. Deixa eu mostrar aqui enquanto você vai posicionando ela lá. Pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Então, eu deixei à disposição aqui para a gente trabalhar as agulhas, né? As seringas de insulina que eu falei para vocês, seringas de 1 ml, é a que eu gosto de utilizar. Então, eu já aspiro com a própria agulha que vem na minha seringuinha de 1 ml. E depois, para aplicação, eu uso a 30G meio, que é a agulha que a gente fala de insulina aí. Aqui nós vamos trabalhar com a Smart GR, que é a caneta, a Smart Press da GR Smart. Aqui eu tenho já a seringa da pressurizada, mais o adaptador. Aqui estão as slings, as liporredutoras, são as mesclas que nós vamos usar na prática. Isso, aqui é o mesmo, isso, pode colocá-la ali. Um lápis que eu já vou marcar a minha modelo, né? Eu trabalho com clorexidina, então eu faço a higienização da região que eu vou aplicar, tanto a intradermo pressurizada quanto a intradermo clássica, utilizando
a Clorex. E aí eu quero mostrar para vocês, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó, tem gente que usa essa seringa aqui, ó. Então, já enche com 8 ml, essa seringa aqui tem 10 ml. Eu não gosto porque ela faz muita pressão, tá? É clorexidina, solução alcoólica. Isso mesmo. 0,5, acho essa. Depois eu até confirmo ali para vocês. Essa é uma agulha de aspiração, tá? Então, a agulha cinza de aspiração. Tem muito profissional que trabalha dessa forma. Usa essa seringa de 10 ml e usa essa agulha de... Não tá errado, tá? Na verdade, esse é o mais comum. Aspira com essa e aplica com a subdérmica. Deixa eu ver se ela tá aqui fácil para mim. Não, a gente usa tanto agulha de insulina. É a agulha que eu mais uso. Aqui, ó. Essa é a subcutânea, na verdade, não subdérmica. Ó, que é a roxinha, tá? Então, vocês vão ver muito na prática de intradermo o profissional usar essa seringa de 10, aspirar de dentro da mescla, né? De dentro do recipiente, nessa cinza, e aplicar com essa roxa. Eu, Lidiane, não gosto dessa prática, porque judia muito, porque ela faz pressão, e aí o paciente não quer voltar mais. Então, eu vou voltar lá, mas eu vou deixar elas ali para vocês. Deixa eu deixar elas ali. A gente discutindo isso dentro da aula. Eu trabalho dessa forma aqui, ó. Aspiro a de 1 ml com a sua própria agulha, porque a gente está falando de um líquido, né? A Lipopress, ela não a Slim Press, desculpa, ela não é densa, tá? Ela é bem aquosa, então dá pra gente aspirar com essa e aplicar com a agulha de insulina, fazendo a preguinha no tecido. É isso que eu vou mostrar aí para vocês, pra gente evitar sofrimento do nosso paciente. Deixa eu pegar a Adriana ali, para ela poder deitar e a gente começar a trabalhar. Ó, eu vou só marcar as regiões que a gente vai trabalhar. Eu peço para minha paciente levantar, então eu vou fazer papada, que a gente combinou, vou fazer abdômen, mas primeiro vamos marcar aqui, ó. A papada, a gente determina uma linha na cobertura labial, e a gente vem com essa linha até a parte inferior do pescoço, aqui no mento, ó. E eu delimito essa linha como linha de atuação. Dá para elas verem eles? Dá. Acho que dá, né? Então, a partir dessa linha é que eu vou traçar a minha metodologia de aplicação da mescla, tá? Então, vai ser mais ou menos isso. 6 pontinhos. Eu vou trabalhar com a pressurizada no meio, possivelmente, e a gente faz com a agulha nas duas laterais, para ela não sentir tanto, que a pressurizada é chata, também demora bastante para trabalhar. Acho que dá para ver, né? Dá sim. Todo mundo consegue ver aí. Então, é mais ou menos isso, assim que a gente delimita. Um ponto para outro, geralmente a gente faz o espaçamento de um dedo, tá? Então, que eu sei que vocês vão perguntar, né? Fiz uma puntura, quanto que eu espaço de um para outro? Geralmente um dedo, assim que a gente trabalha, certo? Deixa eu ver aqui, o que te incomoda? As laterais. Então, vamos fazer a lateral. Adriana é paciente de abdominoplastia, então o abdômen não incomoda, como vocês podem perceber. E aí a gente vai trabalhar, então, ó, os flancos. Já vou marcar aqui. Vou marcar do outro lado. Aqui. Pronto. Em termos de coxa, eu posso fazer um pouquinho? Pessoas com hipotireoidismo pode fazer papada? Pode, desde que não faça na região de tireoide. Papada é papada, tireoide é tireoide, tá? A região de tireoide é no pescoço. Ó.
delimitar também. Nós somos assimétricos, até para acúmulo, ó. A gente conversou disso ontem. A Adriana tem o lado direito com um pouquinho mais de acúmulo de gordura e o lado esquerdo um pouquinho menos, tá? As contraindicações a gente falou na aula ontem, lembra? Vira de costas para mim. Ó. E aí eu queria mostrar para vocês essa região aqui também, que é a região da gordurinha do sutiã. Tem muita gente que procura. Nós mesmos aqui cavamos essa região. Vou fazer ela. Aqui, ó. Onde tem maior acúmulo de gordura. Deixa eu aproveitar. Vou estender aqui um pouquinho, hein? Para que a gente virar a Adriana, a gente já faz região dorsal. Então, mostrando aí para vocês as marcações. Certo? Deixa eu frente para mim. Ó, a gente vai sempre posicionar a paciente assim, ó. A gente vai pedir para ela posicionar dessa forma para a gente fazer a documentação fotográfica, que é importante fazer. E aí, sempre que vocês forem fazer a foto, a minha sugestão, ó, vou trabalhar abdômen. A gente vai colocar a modelo ou a paciente posicionada dessa forma, ó. No ângulo da sua foto tem que estar o inferior ali da mama, pegando o abdômen e, no caso aqui, interno de coxa, tá? Então, vocês sempre vão fazendo o mesmo posicionamento. Não sei se fica claro aí para vocês. Acho que tá, ninguém tá perguntando. Isso, tá ótimo. Elias, só mostra aqui para elas como é que a gente faz perimetria na região abdominal, que eu acho que é a região mais procurada, né? A gente vem a partir aqui. Vou pegar meu lápis ali, peraí. Ó, então, processo tifoide, eu acho o processo tifoide do meu paciente, e aí eu coloco a minha fita na vertical no processo tifoide e eu vou marcar até o inferior abdominal. Então, aqui na Adriana, 24, certo? E aí, dessa medida, 24, eu vou dividir por 3. Que eu não sei fazer essa conta. Fala aí para mim. 24 8. Dividido por 3. 8. Então, a primeira medida do abdômen vai ser aqui. A segunda vai ser no 16. E a terceira no 24. E aí, a gente delimita abdômen superior, cintura e abdômen inferior. É assim que vocês vão trabalhar sempre na perimetria abdominal. A gente consegue trabalhar flanco, já cintura e também superior. Tá bom? Vamos lá. Depois que eu fiz essa delimitação, aí eu venho, ó, aplicando aqui a fita, né? Aí na horizontal, para fazer superior. Depois, a linha de cintura. Tomem cuidado para não sair, né, do enquadramento inicial. Olhem bem a região das costas, se ela tá certinha. E abdômen inferior. E sempre marquem lá. Aí a gente baixa um pouquinho aqui para poder fazer abdômen inferior. Ó. Para fazer abdômen inferior. E sempre marquem na ficha 8, 8, 8, no caso da Adriana aqui, para vocês saberem que a primeira marcação tem que ser feita com 8, a segunda com 16 e a terceira com 24. Ok? Tudo bem? Vou pedir para a Elias deitar a Adriana lá para mim. Eu vou falando com vocês. Vamos só revisar aqui contraindicações
basicamente pacientes descompensados, né? Então, diabéticos, cardiopatas, entre outros pacientes descompensados. Lembrando que é uma contraindicação relativa, né? Se o médico indicar e aprovar o uso da técnica, a gente pode fazer. Nossa maior preocupação quando a gente fala de aplicação de mescla subcutânea é alergia. Então, se o seu paciente é alérgico a algum componente da formulação, e também se ele é hipertenso, por exemplo, evitar substâncias que vão contribuir para o aumento da pressão. Então, pensar nisso também, tá? Todos os ativos têm suas contraindicações relativas, e a gente vai usar essas contraindicações relativas para delimitar dentro da ficha de avaliação de cada um dos nossos pacientes. Como a gente fez ontem, se vocês tiverem dúvida durante a prática, eu quero que vocês já vão perguntando para a gente esclarecer as dúvidas durante a prática mesmo. A Adriana já sabe que vai ser furada até não aguentar mais. Eu já recebeu essa instrução antes de vir, então a gente vai trabalhar aqui primeiro com a PAD. E se for surgindo dúvidas, você já vai me passando, tá? Pode deixar. Já vai tirando dúvidas enquanto fazemos a prática. Uma aqui para minhas. Deixa eu carregar uma seringuinha. Estourei o invólucro da mescla. E aí eu vou aspirar. Então, vou aspirar primeiro na seringa tradicional. Dá para ver? Não consegue ver? Ó. Cuidado para não fazer um milkshake. Então, a gente vai aspirando lentamente. Não é o caso aqui, mas dependendo do produto que você estiver utilizando, a gente não pode deixar o produto criar muito ar. Importante, ó. Vou botar aqui. 10 ml de mescla. Tiro essa que eu usei para aspirar. Vou jogar ela lá no descarpar. Eu vou deixar ela só aqui um pouquinho, só para eu... E vou botar a agulha que eu vou utilizar na prática clínica. Bem? Só mostrando para vocês. Essa aqui já está preparada para a utilização na prática clínica. Ótimo. Vou deixar ela aqui do lado. Não para de chover em São Paulo, pessoal. Eu não sei. Eu acho que não avisaram que a gente já é verão. Ó, tirei também do lacre o adaptador para intradermo pressurizada. Então, ele está aqui, ó. E aí, esse adaptador, ele é colocado na tampa, ó, da mescla, para poder fazer também, para poder aspirar também a mescla para pressurizada. Então, eu vou fazer isso. Ó. Puxando a mescla. Aqui eu tenho 50 unidades. Tentando soltar o ar lá. Então, ficar cheia de ar. Tenho lá 50 unidades de mescla. 0,1. 50 unidades de mescla. Olha só. Como é que a gente usa a pressurizada? Primeiro, essa caneta, né? Mas, salvo exceções, a maioria a gente trabalha dessa forma. Vocês vão abrir todo o aferidor dela. Ó. Então, eu deixo ali 50.
eu venho aqui e eu escolho a profundidade que eu quero atuar. Então, é bem superficial, o 2 já é um pouquinho mais profundo, o derme ali, entre papilar e reticular, e o 3 é o que a gente sugere utilização para o tecido subcutâneo. Eu, Lidiane, como quero trabalhar lá com a derme, né, colocando o princípio ativo na derme, que foi o que a gente comentou ontem em aula teórica, eu trabalho sempre no 2, eu nunca trabalho no 3. Lidiane, por quê? Porque se eu jogar meu ativo muito profundamente, ele vai cair na corrente sanguínea rapidamente. Não é isso que eu quero. Então, o meu padrão, independente da caneta que eu estou utilizando, é esse aqui, ó. Eu colocar o meu ativo entre 4 e 5 milímetros, que é o que a gente quer, é o que a literatura fala sobre efetividade na aplicação, tá? Ó, ela tá pronta para funcionar. Então, toda vez que eu vou aplicar na pressurizada, eu tenho que fechar a minha caneta inteirinha, ela faz um barulhinho, ela pressurizou. E aí eu volto e coloco lá no plano que eu quero trabalhar, na profundidade que eu quero trabalhar. Feito isso, eu vou colocar a minha seringa. Quantas unidades por pontuação? Eu vou falar. Ó, a gente coloca a seringa e aí ela tá pronta para funcionar. Toda vez que eu fizer um ponto, eu tenho que fazer isso. Todas as vezes. A sugestão para o corporal são 20 unidades por ponto. Então, eu venho aqui, ó, eu estou no 50. Se eu quero 20 unidades, eu vou graduar para 30. Mas a caneta tem que estar pressurizada, tá? Senão vocês vão começar a perder princípio ativo, ó. Então, eu vou graduar ela em 30, porque é o que eu quero, né? Ó, de 50 menos 20 unidades, graduei em 30. E aí eu vou fazer a aplicação com ela em 30. Vou começar com a pressurizada. Vou fazer 2 aplicações aqui com a pressurizada. E aí depois a gente faz as laterais com a seringuinha. É isso. 20 unidades equivale aqui, ó, a 0,2 de mescla, tá bom? Então, eu vou fazer 0,2 em todas as regiões. Estou higienizando com clorexidina. E aí, eu vou fazer o primeiro ponto, porque a caneta já está pressurizada. Vou fazer o primeiro ponto aqui, ó. Então, eu venho bem no meio da minha marcação. E aplico. É assustador, não é? É. Assustador. Mostra aqui o pontinho. Ó. Furou. Furou por pressão. Ok? E eu perdi um montão de princípio ativo. Esse é um outro problema da pressurizada. Então, sempre que vocês forem trabalhar com pressurizado, a gente faz a aplicação e fica com a caneta na região um tempinho. Vou fazer aqui de novo, ó. Eu vou pressurizar a minha caneta, Elias, mostra para elas, ó. Vem até o 0. Fez o barulhinho, ela tá pressurizada. Aí eu volto pro plano de aplicação, que é o 2 lá. 4 milímetros a 5 milímetros na pele. E aí eu vou graduar. Eu fiz de 50 para 30, agora eu vou fazer de 30 para 10, porque eu quero 20 unidades nesse ponto. Então, eu volto aqui, ó, depois que a caneta tá pressurizada, tá? Senão a gente perde o princípio ativo. E aí, eu vou fazer o segundo ponto. Ó, mostra aqui, por favor. Ó, o botãozinho. Certo? Vou fazer o meio aqui. Ó, perdi princípio ativo, segura um pouquinho da caneta. E aí vai me sobrar 10 ml, ou 10 unidades aqui na minha caneta. Eu vou deixar essas 10 unidades aqui, depois eu encho a seringa de novo, só para a gente não perder. E aí a gente faz a aplicação dela em outro lugar, tá? Vou deixar ela certinha aqui já. Tem 10
unidades aqui dentro da minha caneta. Vou pegar minha seringa de verdade. Gente, você não gosta de pressurizado? Não, não é isso. É que vocês vão ver quão mais rápido, ó. Mesma 20, minha seringuinha, tá? De 80 para 60 e assim sucessivamente. E aí, vou fazer os outros 4 pontinhos aqui, ó, na Adriana, usando a seringa e a agulha convencional, intradermo tradicional. Eu faço uma prega, entro com a agulha e devagar eu jogo o meu ativo. Agulha sempre em 90 graus. Então, a gente vai entrar sempre em 90 graus, angulando em 90, ó. Vamos ver se a gente consegue mostrar certinho, ó. 90 graus. E aí, eu vou de 80 para o 60. Ô, Lid, posso Bem? perguntar? Pode. Qual que é a espessura dessa agulha? Eu não sei se você já falou, não? Esse é a 30G meio, agulha de insulina. 30 essa daqui. Gm. Tá. Isso, tá? Dá para usar, essa daqui também tem a subcutânea, ó. Essa daqui é a 42 3/4, acho que é isso, é. Não, é a 24G 3/4, ó. 24G 3/4. Dá para usar essa daqui também. Uma das duas, tá? Essa é a subcutânea, essa é para tecido adiposo. Mas lembra que a gente conversou que eu posso ir um pouquinho mais superficial, que aí toda a circulação dérmica vai se comprometer a levar o ativo até onde eu quero que ela leve. Então, a gente pode usar, eu prefiro usar a agulha de insulina e a seringa de 1 ml, porque a gente tem também, deixa a prática mais tranquila, mais confortável para o paciente. Tudo bem? Tudo. Outra coisa, eu queria que ela falasse aí, a nossa modelo. Adriana. Adriana, qual das duas dói mais? Ou as duas a mesma coisa? A pressurizada, ela dá um medo, mas ela não dói tanto. Eu acho que a outra dói mais. A agulha? Eu acho. A Adriana está falando que para ela a agulha dói mais do que a pressurizada. A pressurizada é assustadora, mas ela não... O paciente não sente tanta dor mesmo, né? A questão da pressurização é que me preocupa, principalmente quando a gente fala de fototipos mais altos. Eu tenho relatos e tenho casos de aluno e tenho, enfim, vários... Nesse tempo que eu trabalho com pressurizada, vários pacientes que desenvolveram a hipercromia pós-inflamatória, a mancha na região da pressurização, porque o princípio ativo ele sai por um pontinho muito pequenininho, então exerce aí uma lesão grande sobre a região que está sendo aplicada. E dependendo do princípio ativo, principalmente se a mescla é feita de princípios ativos vasodilatadores, princípios ativos mais irritativos, que é o caso da Slim Press, por exemplo. O paciente desenvolveu uma mancha, então a gente tem que pesar. A paciente não aguenta com agulha, não tem jeito, não... Ok, vamos trabalhar pressurizado. Mas, salvo isso, eu acho que vale a pena a gente pesar pressurizada ou agulha. Vocês viram que a prática aqui é muito mais simples, muito mais fácil, muito mais rápida do que na pressurizada. Então, não é que eu não goste dela, mas tem essa questão também. Uma outra coisa, Elias, que eu queria que você mostrasse para elas é a questão da biossegurança. Ó, né? Eu deixo lá a minha seringa com a minha caneta, elas foram previamente higienizadas, então a Bia, minha assistente, antes dela da gente começar a aula aqui, ela deixou tudo pronto para mim, mas ó, daqui eu vou ter que tirar essa seringa, colocá-la no adaptador novamente, aspirar para poder fazer mais pontos.
E aí tudo isso cai naquela questão de biossegurança, né? Comprometida aí, contaminação cruzada, que é o que o pessoal fala muito sobre a pressurizada. Então, pensar nisso também, tá? E aí a gente tem que pensar que a Adriana tá fazendo papada. Então, eu vou fazer a papada dela, vou terminar aqui para ela não ficar torta, né? Que a gente fez 2 pontos no meio, 2 pontos do lado direito, e agora eu vou fazer os 2 do lado esquerdo. Gente, pode ser aplicado com a mesofil? Pode ser aplicado com a mesofil, só que a mesofil é mais superficial ainda. Tem que pensar nisso também. A Adriana tá reclamando de dor. Pode falar mesmo, a gente pode falar mesmo, não tem problema. E vou fazer o último ponto lá de papada. Aqui acabou. Vou limpar a região com Corex. Tirar esse lápis aqui. E vou descartar no meu lixo com um saco branco, mostra para elas. Ó, lixo de resíduo biológico, né? Então, a gente usa sempre esse tipo de lixo quando vocês vão trabalhar com práticas injetáveis. Okay? Introduz a agulha toda? Eu introduzi a agulha quase que inteira. Então, eu faço a preguinha e coloco a agulha em 90 graus quase que inteira. Essa agulha aqui, a gente consegue colocar quase que inteira. Tá? E aí, a gente está em tecido subcutâneo ali, onde eu quero colocar mesmo a mescla. Ok? Ó, a Ângela tá falando, nunca tive esse problema de hipercromia com minhas clientes, mas também só aplico até 0,5 empapada e 0,10 unidades no corpo. E ela falou, bom saber que dá para aplicar até 0,20 unidades. O indicado para corpo, para gordura, são 20 unidades, não 10. 10 é muito pouco, né? Quando a gente fala de gordura. Quando a gente fala de mescla para flacidez, por exemplo, a Refirme, na aula passada eu ensinei a usar 10 unidades, que é o que a gente indica para esse tipo de mescla. Eu vou trabalhar derme, mais superficial, aí, dependendo do que a gente quer trabalhar. E a questão da hipercromia não tem a ver com quantidade de mescla, tem a ver com plano de atuação. Quanto mais superficial, e depois eu posso até mandar essa imagem para vocês, eu e a professora Paula Moreto, a gente fez aplicação nos 3 planos utilizando esta caneta. E aí, quanto mais superficial a gente aplica o princípio ativo, maior é a lesão que a gente faz no tecido. Então, não tem a ver com quantidade de mescla, tem a ver com o que tem na mescla, então, o princípio ativo que tem na mescla, e com o plano de atuação. Quando a gente faz a aplicação em por exemplo, nessa caneta aqui, né? Esse plano aqui, ó, de infusão, quando a gente coloca neste plano, a lesão é muito maior do que quando a gente trabalha no 2 e no 3. Quanto mais profundo menor é a lesão na superfície da pele, tá bom? Entre as duas, você indica trabalhar com seringa? Não faz essa pergunta, gente, sempre. Quem trabalha muito tempo com intradermo, eu vou só encher de novo uma seringa aqui para a gente trabalhar. Aplicou quantas unidades por ponto? 20. Quem trabalha com seringa, quem trabalha com intradermo e usa a seringa, faz a intradermo tradicional, faz a aplicação de intradermo tradicional, dificilmente se adapta a intradermo pressurizado. Vocês vão ver isso na prática. Dificilmente um profissional que já atua com a seringa, com a intradermo tradicional, vai se adequar à intradermo pressurizada, por todas essas questões que eu acabei de falar. Tá? Mas vocês vão se adaptar no dia a dia de vocês, a melhor técnica para vocês. Regulei meu plano, vou colocar a minha seringa. Eu tenho 50 unidades aqui, dentro da minha seringa. Vou fazer a aplicação na lateral.
certo? Marcando aí o flanco. Também vou fazer a aplicação com a pressurizada e vou fazer a aplicação com a tradicional. Ó, a Érica Soares falou que por isso que perguntou sobre qual você indica, porque ela nunca trabalhou com pressurização. Mas veja com ela se ok a explicação. Se ela entendeu a... Ô, Érica, deu para entender o ponto da explicação, das diferenças entre uma e outra? E qual o intervalo de aplicação, Lid? Uma vez por semana. Uma ou outra, tanto faz. A Slim Press, tá? Essa enzima aqui. Existem outras enzimas, outras indicações, mas para a Slim Press, uma vez por semana. Fala para elas que eu estou só enchendo as minhas seringuinhas para já deixar mais fácil para a gente fazer a prática. Para pressurizada, você usou outra seringa e outro adaptador? Não, mesmo. Depois de 48 horas, eu posso associar com ultrassom? Pode. O ideal é usar o ultrassom antes, igual a gente comentou ontem. Então, a minha sugestão, na verdade, não é nem ideal. Quando a gente pensa fisiologicamente, o ultrassom ele vai preparar o tecido para receber a intradermo. Então, a sugestão é iniciar com o ultrassom e aí depois, 48 horas depois, aplicar a intradermo. Ó, já coloquei meu plano aqui. Vou aplicar 10 unidades aqui, só para mostrar para vocês, tá? 10 unidades por ponto. As pessoas que têm gordura nas laterais do rosto, que segue a papada, pode ser aplicado também? Não. Aí é bolsa de bichetes, tá? Ah, tá. Que segue a papada, Isso. nessa lateral, pode. Pode ser aplicado. Só tomem cuidado, tá? Olha lá. Mostra ali pra onde eu apliquei. Ó. Fiz 10 unidades. Vou pressurizar de novo a minha caneta. Qual a numeração da agulha que foi usada para aspirar? 30 G-meio. 30 G-meio, eu aspirei com a 30 G-meio que vem na agulha e apliquei, troquei por uma outra 30 G-meio para fazer a aplicação. Mas essa daqui, ó, é uma agulha de aspiração. Tá bom? Eu vou depois fazer um pouquinho, vou aspirar com ela, vou mostrar para vocês. Aspirar com ela numa seringa de 10 ml. Quando a gente estiver lá no final, eu mostro. Essa é a hipodérmica descartável, ó. 30 por 70, 22G4. Dá para ver aí, né, Elis? Dá. Essa é de aspiração, tá? Mas eu aspirei com uma 30 G-meio e apliquei com outra 30 G-meio. Fazer mais 10 aqui, ó. 10 em outro ponto com a pressurizada, ó. Então, eu venho, faço a prega, coloco, ó. Não pode apertar muito, acho que aqui fica mais fácil do que na papada de ver, né? Uhum. Ó, bem mais fácil. não pode apertar o tecido, ok? Ó. E aí eu pressurizo. Olha o tanto de mescla que eu perdi. Ó, 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 ó. Por mais que a aplicação seja precisa, por mais que a caneta seja bacana, é uma das canetas mais confiáveis que a gente tem hoje no mercado, a gente acaba perdendo um pouquinho do princípio ativo. Vou pressurizar de novo, Elias. Mostra aí, ó. Plano. E aí eu venho aqui e vou graduar. Ok? Mais 10. Fez a pontinha. Sejões mais sensíveis, geralmente a gente vê esse botão, né, formado do furo. Mas aqui também furou, ó. E aqui também furou. A gente tá pertinho aqui, a gente tá bem.
Tá as mais perfurações. Isso, mas tá aí. De novo, vou pressurizar e vou para o último, tá bom? Coloco no meu plano de atuação e vou para os últimos 10, as últimas 10 unidades. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, vou fazer a quinta aqui. E aí, eu tô trabalhando 10 unidades com vocês, só para a gente aproveitar a mescla, porque eu tenho muita região para fazer, ok? Mas a gente pode fazer, sim, com 20 unidades. Ó, vou fazer a minha última aqui com a pressurizada, depois eu vou usar a minha convencional. Acabou aqui. Ó, botão. Aperto no dedo. Certo? Você já tentou com cartucho de 0,3? Já. Eu sinto que perde menos produto com ele. Perde Não menos. consegui me adaptar com esse de 0,5. Perde menos mesmo. Eu já tentei, para mim também é melhor. Que eu fiz a compra, geralmente a gente faz a compra das caixas, né? Dessas seringas. E eu comprei a de 0,50, de 50 unidades, e aí eu acabo que eu tenho que utilizar ela até terminar. Mas realmente a de 3 a gente perde menos mescla. Só que você também, se a gente for pensar em 10 unidades por ponto, a de 3 eu tenho que encher a minha seringa mais vezes, e aí acaba que perde mais tempo também. Mas se não fosse isso, a de 3 seria perfeita, realmente, para essa questão de desperdício de princípios ativos. Agora eu vou fazer as outras 3 aqui, utilizando a intradermo convencional, a tradicional. Vamos de agulhinha aí, tá bom? Ó, faço a prega. Aplico. Ó. E vou de 10 para 8. Tudo bem? 90 graus, retiro clorexidina. Vou para outro ponto aqui, ó. Faço a aplicação. Vou de 8 para 6. Retiro clorexidina. Último ponto aqui na frente. Aplico. 6 para 4. Estou trabalhando 20 unidades, tá? E retiro. Olha lá. Fiz algumas aplicações com pressurizada e as demais na intradermo tradicional. Vamos lá do outro lado, tá? O Luiz está me acompanhando. As minhas... Meu material de trabalho. Ai, não. Aqui eu vou começar com a intradermo tradicional. Depois a gente vai para a clássica. Só para desenhar aqui. A Adriana, gente, ela tem cócegas, tá? Aí vocês estão vendo ela retorcer aí, mas não é porque eu tô matando ela, não. É só porque ela tem cosquinha mesmo. E na massagem ela tem cócega, Elias? Não fez. Só as minhas mesmo. Ó, vou aplicar Clorex e vou começar com a tradicional aqui. Depois a gente faz a pressurizada. Passo a prega. 90 graus. Qual é o espaçamento da marcação? Mais ou menos um dedo entre um ponto e outro, tá? Ó, a gente fala de 1 a 2 dedos entre um ponto e outro. Ó, tô aplicando 20 unidades.
Tô dando um espaçamento aqui mais ou menos de 2 dedos entre um ponto e outro. Tem um ponto aqui, outro ponto aqui. Aí eu dou mais 2 dedos e vou aplicar o próximo aqui. Vê se fica claro, só me responde aí, gente, se esclarece dessa forma. Ó, fiz um ponto no meio do meu quadrante. Aí eu dou um espaçamento de 2 dedos e aí eu vou fazer um ponto no outro quadrante. Para cá também, ó. Do ponto para cá, ó, 2 dedos. Tá bom? Pode Perfeito. ser? Tudo bem? A papadinha eu fiz um dedo de diferença um do outro, porque é uma região menor, e aí vocês podem aplicar menos princípio ativo, enfim. Mas quando a gente fala de prática corporal em regiões maiores, a gente geralmente trabalha dessa forma. Aqui. Fazer aplicação de mais 20 unidades. Certo? Aqui dói tanto, Dri, quanto na papada? Agulha? Tô pedindo feedback aqui, Kika, porque você tinha perguntado para ela. Então, mas eu não ouvi. O que ela respondeu? Que a papada dói mais, que aqui dói menos com a tradicional. Tá. Tá? Tá bom. Vamos lá. Tradicional. Tô aplicando 20 unidades. Outro ponto, ó. Vou dar os 2 dedos e vou fazer a aplicação aqui, ó. Só mostrando aí para elas, Elias. Fazer a aplicação bem aqui, ó. No final dos meus 2 dedos, ó. Certo? Se tiverem dúvida, pode ir perguntando, gente, enquanto a gente faz as aplicações. Ah, foi. Perfeito. Já respondeu. Vamos lá. Outro ponto. Tem quantidade certa para cada área do corpo? Então, na verdade, não. A gente sugere não ultrapassar 8 ml total, né? Então, uma mescla daquela, da Dermari, de 8 a 10 ml é o que a gente usa para todo o corpo. Evitar usar mais que isso, tá? Mas aí é por uma condição fisiológica mesmo, de resposta do organismo. Mas não tem nada dizendo assim, ó, só pode usar tanto para cada área. Depende do tamanho da área, depende da quantidade de gordura, depende de um monte de coisas, tá? É sugestão não usar mais que uma mescla por aplicação. Vou colocar aqui. E aí eu vou finalizar na tradicional desse lado aqui, aí a gente vai fazer interno de coxa. Tô com a mão na frente, né? Desculpa. Não? Fazer a última, ó. Preguinha. Apliquei. Terminei. Ó, aplicação muito mais rápida do que na intradermo pressurizada, ok? Fiz 20 unidades aí por ponto. E o tempo de recomendação entre uma aplicação e outra são as 48 horas que falamos ontem mesmo? Não, entre uma aplicação e outra, uma semana. As 48 horas é para terapias combinadas. Então, a recomendação para uma aplicação de enzima, de mescla e outra é semanal. O que a gente falou de 48 horas é de terapias combinadas. Então, eu faço um ultrassom, uma carbox, por exemplo, uma radiofrequência, uma PECAR, enfim, qualquer outro procedimento aí que usa lipólise, uma eletrolipólise. Eu vou esperar 48 horas para poder fazer a aplicação das enzimas, das mesclas, ok? Enzima é o nome
que não é correto, né, mescla. Agora, se eu vou fazer só a aplicação da mescla, a gente vai dar um tempo de intervalo de uma semana. Trabalhar aqui em termos de coxa. Esse lado primeiro. Esse lado aqui, que eu tô aqui. Pronto. É melhor até para gravar. Ó, gente, vamos fazer um interno aqui. Eu vou fazer um lado com a pressurizada e o outro lado com a tradicional. Vou usar 10 unidades por ponto em cada lado. Então, vou graduar aqui de 50 para 40. E vou fazer minha aplicação. Modelo, fala aí. Ó, botãozinho. Tudo bem? Fala aí, modelo. Pode falar, não tem problema. Para elas aprenderem mesmo, ver o que é melhor. Na verdade, não é nada melhor, né? Mas nenhuma das duas. Já pressurizei minha caneta, coloquei no plano já 30, graduar, mais 10 unidades. Passo a prega. Posiciono a caneta e aplico. Espera da agulha muito. É horrível, né? Nossa. Vou de novo. Pressurizei minha caneta, coloquei no plano, vou graduar de 30 para o 20. Vou fazer aqui. Ó, ela sentiu dor. Mas vai ficando tão bonitinho. Esse é o famoso chora agora, ri depois. Chora viu, agora. galera? Ó, vou graduar aqui em 10 para a gente fazer a última aplicação. Ó. Nossa, essa região dolorida, É né? ruim, interno. Vamos ver qual agulha aqui que você acha. É. Tem 10 de mais. E aí eu vou graduar do 10 para o 0, tá, gente? Ó, graduei no 0 aqui. E a gente fazer as últimas 10 unidades que eu tenho dentro da minha seringa. Vou encher de novo a minha seringa, ó. Então, eu venho aqui, eu abro. Pressurizo a minha caneta. Eu vou tirar a minha seringa e eu vou lá colocar o adaptador e encher ela novamente, tá? Vou deixar minha caneta aqui. Eu botei só 10 unidades, que é o que vai faltar aqui pra gente fazer a prática. Ó, coloco a minha seringa. Se você colocar a seringa sem fazer a pressurização de caneta e sem colocar o plano que você quer atuar, você vai perder seu princípio ativo que está aqui, tá? Então, sempre atentem. Vou colocar a seringa, a minha caneta tem que estar pressurizada. E aí, eu vou fazer o último ponto aqui, ó. Mais interno. Tudo bem? Mesmo não usando a mescla toda na paciente no dia, tem que aspirar o produto? Oi? Desculpa, acho que eu não entendi.
Não, você vai aspirar aquilo que você vai usar. E aí, ontem, a minha recomendação é, usei 4 ml. Eu fecho a minha mescla com o micropore e com o nome da paciente para usar numa próxima atuação, numa próxima intervenção, tá? Então, você não precisa aspirar todo o produto. Até porque se você coloca o produto na seringa, a seringa ela é transparente e aí você acaba perdendo o seu produto, ok? Ó, como é que é o recipiente, o armazenamento de uma mescla. Âmbar, vidro, para a gente não perder a capacidade terapêutica desse produto. Quando eu coloco meu produto numa seringa e deixo ele, ó, ele está exposto à luz, ao calor, ok? Ao plástico. Ó, a Suzana falou que parece que a aplicação tradicional é menos agressiva, nem fica vermelho. A tradicional? Aham. Mais agressiva? Menos. Eu acho também, Suzana. Nossa, Suzana aqui que vai me matar. Ela vai falar, Diane, era para você ensinar as duas técnicas, você ficar falando bem só do tradicional, mas vocês entendem, né? Eu tô só passando algumas características diferentes. Ó, dá para fazer protocolo de mescla e hidrolipo? Qual o intervalo entre os procedimentos? 48 horas, dá? Fica muito bom o protocolo de mescla com hidrolipo. A gente faz a hidrolipo, e aí, 48 horas depois, eu vou dar a minha sugestão para falar para vocês como é que eu atendo aqui. Faço a hidrolipo, 48 horas depois, minha paciente vem, eu faço uma drenagem, não é massagem, eu estimulo o sistema linfático e não venoso, isso é importante. Então, eu faço uma drenagem linfática e faço a aplicação da mescla. E aí dá um resultado bem legal. Então, uma sugestão de trabalho aí para vocês. Tem que guardar em geladeira sempre? Não. Essa não, tá? Aí tem que ver, cada mescla tem uma especificidade, mas essa não é necessária. A gente coloca, armazena sempre no local seco, livre de calor, tá tudo bem. Vou fazer 1 ml, 10 unidades por ponto aqui desse lado, na tradicional, para a gente seguir o que a gente fez do lado de lá, na pressurizada, ó. Vou de novo. Faço a prega. Para mim, para eu saber quanto que eu estou aplicando. Ó. Vem para 8. Por que antes fez 20 unidades e agora está aplicando 10? Porque eu quero dividir essa enzima, esses 8 ml de enzima, tá? Vocês podem fazer. Eu nem uso 10 no corporal. Eu uso 20 sempre, 20 unidades para cada ponto no corporal. Eu falei isso no começo. É que aqui a gente tem 8 ml, eu não quero aplicar mais de 8 ml de mescla na minha paciente, e eu tenho várias regiões ainda para trabalhar. Por isso que eu diminuí a quantidade, ok? Aqui no interno de coxa eu estou fazendo 10 unidades por ponto, mas vocês podem fazer até 20 unidades. Ó, prega, agulha, vou de 8 para 7. Prega, agulha, 6. Os últimos 2 pontinhos, Dri. Prega. Faço a prega, angulo em 90 graus, mais 10. E aí a gente finaliza o interno de coxa. Evitem, a gente só faz a limpeza, vocês viram que eu limpo com o Corex a região onde eu fiz a puntura, e só. Evitem ficar esfregando para a gente não acelerar, não otimizar a vascularização e perder a mescla que está aqui, tá? Então, aqui, ó, quietinha, a gente deixa a mescla lá para ela ficar o mais tempo possível nessa região, para ela atuar nessa região. No dia, a gente nem indica que o paciente sai daqui e já vá fazer uma atividade física. A gente pede para ele esperar pelo menos 4 horas para fazer isso, certo? Vamos virar ela? Bora lá.
Deixa eu tirar uma dúvida aqui, ó, das meninas, que é importante. Aham. Só mostrar. Ó, gente, a agulha que eu tô usando para aspirar é essa 30G meio marrom. Eu acho que ela é um pouquinho maior, ela nem é 30G meio, mas é a agulha que vem geralmente na seringa. Deixa eu pegar uma seringuinha para mostrar. Quantas aplicações com a mesma agulha sem perder o corte? Eu faço 3, 4... vamos colocar 6 no máximo. Uhum. Depois ela já começa a perder. 6, 7, ela já começa a perder o corte. A gente tem que trocar. Ó. Só mostrar aqui, Elias. Ó, eu compro esse tipo de seringa de 1 ml. E aí ela já vem com essa agulha que é um pouquinho mais aberta, tá vendo? Um pouquinho mais grossa do que a amarelinha, do que a 30G meio, mas eu acho que ela é uma 30G meio também, ela só tem uma abertura um pouquinho diferente. Ela é uma 30G meio também, isso. Uma 30G meio também, só que ela é marronzinha, ó, então essa ela é mais larguinha. Para aplicar, ela é mais desconfortável do que a amarela. Vou pegar uma amarela ali para mostrar, eu já usei todas que estavam aqui. A Suzana falou que essa é a 13 por 4,5. 13 por 4,5? Essa? Uhum. Ó, então a Luna tá falando aí para vocês. 13 por 4,5. É a que vem mesmo na seringuinha. Ó, essa daqui, ó. A marrom. Ok? E aí eu uso para fazer a aplicação a amarela. Essa daqui, que é a 30G, essa de insulina. Ela é mais fininha, ó. A abertura dela é bem mais fina. Mas eu vou mostrar para vocês agora nas costas a aspiração com a cinza e a aplicação com a roxa, que é a subcutânea. Então, vou preparar aqui, descartar essas agulhas. Você não quer pegar o carregador ali? É onde ele tá? Tá bem na minha bolsa. Pega ele lá para mim. A gente coloca aqui o cartão. Gente, minha bateria tá acabando. A gente está gravando pelo celular. Vou fazer minhas 5 pontos na pressurizada aqui. Estou mais ou menos aqui. Barulho enlouquecedor. Vou pressurizar minha caneta de novo. Vê se vocês conseguem ouvir o barulhinho. Pra quem nunca trabalhou, é esse barulho que faz, tá? Pessoal, dá para ouvir o barulhinho da pressurização? Quando ele faz o tec no final? Duvidar. Dá sim. É alto. Aí, obrigado, gente. Bom, de novo, ó. Okay. Fazer mais rápido aqui para meu modelo não sofrer tanto com a espera. Ô, Suzana, a aflição que você está falando é do barulhinho da aplicação ou da pressurização? Que é diferente. Esse é o da aplicação. O da pressurização é um tec um pouco mais sutil. Vou fazer de novo, ó. Vou pressurizar, ó. Tec. O da aplicação é agoniante mesmo, ó, Suzana. Para nós que estamos aqui, imagine para ela. Vou fazer mais 10 unidades aqui.
Vou fazer o último. Vou pressurizar. Escolher o meu plano de aplicação. E vou graduar, ó. Do 10 eu venho para o 0. Porque só tem 10 unidades de mescla aqui. Acho que dá para ver no vídeo, né, Elis? Dá. E, ó. Último ponto. 10 unidades. Pega só a seringuinha ali para mim. Deixa eu fazer 10 unidades só para... Na seringa, só para a gente fechar esse quadrante, tá, gente? Vou fazer na seringuinha para a gente fechar esse quadrante aqui. Ó. 90 graus. 10 unidades. Aplica 10 unidades, mas perde uma porque escorre. Quem é que falou isso? A Suzana. Então, Suzana, é complicado Genial. nessa de 50, né? Olha isso. Guarda lá essa. Vamos lá para o outro lado. Ai, gente. Mais ou menos isso. Ó. Aqui, gente, se eu for usar a minha linha de 2 dedos, ó, como nós somos assimétricos, eu vou trabalhar só 4 pontos na Adriana, tá vendo? Conseguem ver aí? Ó. Então, né? 2, 2 e 2, ó. Pra gente trabalhar 4 pontinhos aqui, bem limitadinhos, bem tranquilo. Ó. Aplico. 10 unidades. Não sei por que eu não trago esse... Lembrando que eu estou aplicando 10 unidades por ponto para a gente otimizar a nossa mescla. Mas poderia ser 20. Ok? Deixa eu aproveitar que eu tô aqui, ó. Fiz os 4 pontinhos aqui, eu vou fazer mais 4 aqui, ó. Só para a gente continuar a linha dela aqui do flanco, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Eu já fiz, mostra aqui, Elias, ó. Na parte anterior, quando ela estava virada no outro decúbito, a gente já fez aqui na parte anterior a lateral dela. Mas, ó, aqui ela ainda tem acúmulo, né? Então, eu vou trabalhar essa região aqui também. Ó. Fechei um quadrante aí. Certo? Pode perguntar. Ela ainda vai fazer a pergunta. Ah, tá. ml. Ó, se fosse uma cliente com abdômen total, a mescla tem 8 ml, tem que dividir a mescla por todo o abdômen? Todo o abdômen, isso mesmo. Então, a gente pega esses 8 ml e a gente faz mais ou menos uma conta, olha. Anterior aí, parte anterior infraumbilical. Vou usar 2 ml ou 3 ml, que é geralmente onde a gente usa mais mescla, né? Infraumbilical na parte anterior abdominal. É a famosa pochete, onde sempre a paciente mulher, principalmente, acumula mais. Aí, usei 3 ali. E aí, eu vou fazendo. Então, agora eu vou usar 1 ml do outro lado, mais 1 ml do outro lado, e assim sucessivamente, para a gente conseguir distribuir esses 8 ml por todo aquele abdômen que necessita da aplicação da mescla. Essa seringa aqui já perdeu o corte, a última aplicação que eu fiz eu já senti dificuldade, né? Bom, toda vez eu tô jogando fora, né? Tô tirando as seringas, mas aqui eu fiz com essa mesma agulha, desculpa. Com essa mesma agulha eu fiz esses 4 aqui, fiz mais 6 aqui. E ela perdeu o corte total. Vou jogar fora. Aqui.
Descartar, jogar fora não, né? Ó. Descarpac, biossegurança básica, vocês precisam verificar aí na cidade de vocês, no bairro de vocês, onde é que, qual é a empresa que faz o descarte dessas agulhas. A Suzana, ela tinha complementado a pergunta. Pode ser que dê menos de 1 ml por área? Pode. Aí é aquela questão, né? Pode fechar a mescla. Usar uma próxima oportunidade. Pela minha experiência aqui, nunca aconteceu. A gente tem que usar a mescla inteira. Em uma única aplicação. Beleza, pegar uma lápis para mim. Vou fazer mais 6 aqui, 6 pontinhos. Gradou para mim 9. Normal, a gente às vezes pega a microcirculação, e aí você pode ter um hematoma ou uma equimose em alguma região, tá? Super normal. Eu não peço para passar nada, nem iridoide, nada. Acabando, Adriana, as duas últimas. E a última. Eu vou aplicar uma aqui, porque sobrou 10 Claro. unidades. Vou deixar sobrar, né? A gente vem aqui, ó. Esse ponto eu não tinha feito, ó. Eu vou descarregar esse restante aqui. Pronto. Tá bom. Ó, vou fazer o seguinte, a paciente está quase correndo aqui. Não. Adriana, muito obrigada. Pessoal, agradeço a Adriana, que ela veio gentilmente ser picada até não aguentar mais. Deixa eu virar elas aqui. Vira para mim. A Adriana está se trocando ali. Rodri, depois você dá o feedback aí pra gente se você gostou, hein? Ó, Adri, ela falou depois para você dar o feedback pra gente se você gostou da mescla. A Adriana dá. Ela sempre fala se gostou ou não, o que ela achou, enfim. Usei. Pode descartar tudo. Deixa eu só... O Elias vai lá acompanhar a Adriana até a porta. Tá chovendo bastante aqui. Deixa eu só mostrar de novo para vocês aqui. Eu trabalhei com a agulha de insulina, com a agulha de 1 ml. Deixa eu voltar o meu vídeo aqui, só para a gente esclarecer, ó. Então, eu fiz a aspiração com a marrom e apliquei com a amarela, ok? Mas vocês podem utilizar a seringa de 10 ou 5 ou 3 ml, tem seringa de 3 ml também. Ela é confortável, ela não é ruim, tá? Eu gosto de usar de 3 também. Aspirar com a cinza
e trabalhar, aplicar com a hipodérmica, que é a roxinha. Eu trabalho assim por uma característica que eu prefiro. Os meus pacientes gostam mais de conforto. Então, pensando na comodidade do meu paciente, eu trabalho dessa forma. Demora mais. Eu uso muito mais seringas e muito mais agulhas do que se eu trabalhasse dessa forma. Aqui, ó. Mas é muito desconfortável. Então, para o meu paciente aqui, não vale a pena, eles não gostam e aí eles não voltam mais. Foi o que a gente conversou ontem, ok? E aqui na técnica pressurizada, ó, eu vou descartar isso aqui. O adaptador a gente tem que descartar. A seringa também vai para o descarte, porque ela teve contato direto com a pele do paciente, né? Ela que ocasionou a pressurização. Então, é uso único, tudo descartado. Importante a gente falar de biossegurança. A sala que vocês vão atender também, né? Então, dependendo da cidade que vocês estão, vocês vão perceber que a vigilância já pede para ter esse acionamento da pia no pé. Então, enfim, para não ficar abrindo e fechando torneira. Enfim, mas tudo isso são regras da vigilância aí que são importantes a gente pensar. Deixa eu colocar meu celular aqui para carregar. Ô, Lid, deixa eu falar uma coisa. Volta lá nas seringas, porque é assim, ó, nas agulhas, né? Posso falar aqui? Ó, eu tenho aqui comigo a 24G meio, eu tenho a 32G por 4 milímetros e a 34G por 8 milímetros. O que você me fala dessas? Desculpa, aqui, que é muita G. Como que é? Ó, eu tenho aqui a 34G por 8 milímetros. É a subcutânea. Subcutânea, né? Eu tenho a 32G por 4 milímetros. É mais subcutânea ainda, né? 32? Essa eu não tenho aqui. 32G por 4. Ó, essa subcutânea aqui, ó, a roxa, é a 24G 34. 24G 34. Isso. E essa de aspiração aqui, ó, é a 22G. Então, quanto maior, né, a agulha, menor vai sendo a graduação dela. E aí eu tenho essa daqui, ó, essa agulha hipodérmica, a amarelinha que eu uso, ó, que eu gosto, é a agulha que eu mais gosto de usar, é a 30G meio. Por quanto? 30G meio. Não, mas ela tem 8, 4 milímetros, qual que é? É a 13 vezes 0,3 milímetros. 0,3. Aham. Tá. É a 13 0,30, é isso mesmo. Ou 0,3 milímetros. Então, o canhão amarelo, é isso mesmo. Ó, então, essas são as opções, tá? Seringa, 10, 5, 3. Agulha de aspiração, que é o canhão cinza, agulha cinza. E a aplicação com a subcutânea, que é essa daqui que eu falei para vocês, que é a 24G 3/4, ó. Tá? Que é a 0,55 vezes 20. E vocês podem também fazer a aspiração com a marronzinha, que a Suzana colocou aí, acho que foi a Suzana que colocou para vocês o tamanho dela, e a aplicação com a 30G meio, tá bom? Ó, a Suzana tá colocando todos os canhões aí para vocês, todos os tamanhos, para ficar mais esclarecido. Deixa eu pôr aqui, senão eu vou perder minha bateria, não vou falar com vocês. Espera aí. Virei. Deixa eu ver aqui o que mais. Deixa eu perguntar.
Pode falar. Não, eu ia falar assim, alguma dessas aqui dão para fazer a refirme? Eu precisava ver a seringa, porque de verdade eu não estou acompanhando a numeração. Tá, depois eu vou te mandar. Ela é bem daí fininha. a gente esclarece e coloca lá no grupo para elas. Tá. Tá? Bom, a Suzana passou aí para vocês, então, todas as numerações. Suzana, obrigada, viu? Por passar aí. Bom, aí pensando nisso, a gente já fez a nossa modelo, ela já foi embora, toda furada. Eu queria perguntar para vocês se vocês pensaram a respeito do estudo de caso que a gente fez ontem. Eu tenho aí 10 minutinhos para a gente finalizar essa aula, e eu gostaria de saber de vocês, se vocês pensaram naquela paciente, né, do abdômen, protuso lateral, uma prática de terapia combinada. Se fosse paciente de vocês fizeram uma ficha de avaliação, a paciente está disposta a ajudar, a mudar os seus hábitos de vida, tem um histórico clínico bom, não faz uso de nenhuma medicação, não tem nenhuma doença crônica, essa é a realidade dessa paciente. E a queixa dela é a gordura abdominal e em flancos. Ela não é uma paciente que está acima do peso, mas ela tem aí um acúmulo de gordura nessas regiões. Aí vocês podem abrir o microfone ou vocês podem colocar para mim aqui no chat sugestões de terapias combinadas associadas à ação da Slim Press. Quantas vocês sugeriam para a gente começar? Se vocês têm dúvida, para a gente esclarecer agora e finalizar. Quando você vê uma pele, eu sou assim. Eu olho e falo, eu faria isso, faria isso, isso e isso. Vocês não pensam assim? Ó, Suzana pensou. Eletrolipólise mais russa e 48 horas antes. Então, ela sugeriu aí a eletrolipólise 50 minutos para poder fazer a lipólise, a quebra, a hidrólise do acetilglicerol. Mais a corrente russa, 30 minutos para efetivamente fazer a oxidação, o gasto energético. Corrente russa, corrente alça, dependendo da frequência que a gente usa, ela faz gasto, tá? Energético, ela faz oxidação da gordura. E depois, 48 horas, utilizar a Slim Press aí como forma de tratamento. Ótimo. Tem uma sugestão de quantas você venderia para ela para iniciar esse procedimento? Esse protocolo? Protocolo não, né? Esse plano de tratamento clínico? Quantas casadinhas dessa? Quantas semanas? Eu gostaria que ela fizesse 3 vezes na semana, mas a gente faz 2 vezes de corrente com eletrolipólise e depois fazer, por exemplo, faz segunda e quarta eletrolipólise com a corrente citomotora e uma vez na semana a aplicação da mescla. Mas é difícil o cliente consegue vir 3 vezes na semana. Esse é o mundo de Alice, né? Eu brinco que existe o mundo de Alice e o mundo real. No mundo de Alice, atender gordura localizada 3 vezes por semana é o excelente. Mas a maioria dos pacientes mal consegue vir uma, né? Exatamente. Se vier uma vez por semana, já tá no lucro, né? Então, assim... Eu tenho paciente que aplica mescla de 15 em 15. Porque não consegue vir toda semana. Então... Mas o ideal seria, o efetivo seria isso também. Talvez fazer uma hidrolipoclasia uma vez por semana e a mescla também. 48 horas depois. Eu tenho uma paciente que eu estou trabalhando exatamente isso. Eu faço a hidrolipoclasia não aspirativa. Aí ela usa a bandagem, né? Então ela usa a malha compressiva, a cinta. E aí, 48 horas ela volta, eu faço uma drenagem linfática, falando novamente, e faço a aplicação da mescla de redução. E os resultados são bem significativos. Da mescla? Desculpa, Suzana, cortou. Antes da aplicação da mescla?
eu faço a drenagem antes da aplicação, isso. Eu dreno para tirar o edema daquela região, reduzir a inflamação naquela região, mas lembrando que eu faço uma drenagem, eu não peso a mão, eu não passo de 45 milímetros de mercúrio de maneira nenhuma. Quando eu vou fazer a aplicação de mescla, eu tomo muito cuidado para dosar a minha mão e efetivamente fazer uma drenagem. Aí eu tiro o edema daquela região, reduzo a inflamação naquela região e venho aplicando a mescla. Aí não mexo mais, aí meu paciente vai embora. Por que não a modeladora ou outro tipo de técnica nesse dia? Porque eu vou otimizar a vascularização e aí eu vou perder a minha mescla. Então, nesse dia, eu faço no máximo uma drenagem linfática. Lidiane, eu já vi alguns artigos mostrando que você pode, né, fazer um procedimento, esperar um tempo e fazer a mescla depois. Você vai deixar seu paciente lá, esperando 1 hora, até reduzir. É inviável para a prática clínica. Então, tem algumas ideias que são muito legais, mas que para o dia da gente não funciona, né? O paciente não mantém, a gente não consegue atender o padrão do artigo para a gente fazer replicar realmente aquilo que foi feito. Então, eu nem discuto isso. Agora, a drenagem, ela vai só ajudar. Eu não estou falando de sistema venoso, estou falando de sistema linfático. Então, eu ajudo ali a reduzir o edema, até porque a hidrolipo, ela deixa um edema significativo, né? A gente tem deposição de soro fisiológico no interstício, e aí, dependendo do metabolismo do paciente, de como é o sistema venoso do paciente, ele vai ficar inchado. 2 dias depois ele está inchado ainda. E aí a gente tira esse inchaço e faz a aplicação da mescla para finalizar, tá bom? Deixa eu ver aqui, tem pergunta. Se for feito somente a aplicação da mescla e atividade física, funciona? Aquele resultado, eu não sei se estavam na aula ontem, para quem estava na aula teórica, e tem lá também na apostilinha que eu deixei para vocês no material de aula, o resultado da minha paciente de 65 anos foi só a aplicação da mescla e a atividade física. E claro que ela melhorou, né? Começou a tomar mais água, reduzir um pouco da alimentação, mas funciona, tá bom? Após a hidrolipo, a modeladora é aconselhada? Não é desaconselhada, tá, Tati? Aí pode fazer, depois da hidrolipo não tem problema, porque a hidrolipo, a gente quer colocar o soro, a gente quer fazer a captação, né, estável aí, ultrassom ou outro tipo de equipamento captacional, eu quero mesmo acelerar a vascularização ali. Então, ali finalizar, por exemplo, uma prática modeladora e ativos lipolíticos é bem-vindo, não tem problema nenhum, a gente pode fazer isso, vai melhorar a sua prática, né? Na verdade, a modeladora vai ajudar a permear os princípios ativos. Então, dá para a gente fazer sim. Agora, no dia da intradermo, aí não é indicado. Quantas sessões de aplicação são necessárias para ter um bom resultado? Então, Adriele, foi o que a gente comentou ontem na teoria também. Não sei. Depende do paciente, qualidade de vida, se tem doença autoimune, se é estressado e libera muito cortisol, se está feliz, se faz atividade física, se bebe água, como é que é a alimentação, se dorme bem. A gente já sabe que até a qualidade do sono influencia positiva ou negativamente para os nossos tratamentos de gordura localizada. Como é que está a modulação endócrina, né? Então, a questão de hormônios, eu não tenho como te precisar. Aqui eu começo indicando de 4 a 6 sessões semanais. Mas eu deixo muito claro para o meu paciente, na hora que eu vou fazer a avaliação, que essa é uma indicação e que não necessariamente a gente vai chegar no resultado que ele quer nessa quantidade de aplicações. Isso tem que ficar muito claro. Então, vamos fechar 4 aplicações, 4 intervenções semanais, para a gente começar a ver resultados e aí a gente vai fechando um programa de tratamento. Então, de repente, vale a pena até fechar isso mensal. Tem muito aluno meu que não trabalha com pacote, eu odeio esse nome,
pacote fechado. O Elias está rindo aqui que na universidade, quando eu dava aula na graduação, eu quase esculachava eles quando eles falavam pacote. Pacote de arroz, de feijão. A gente começa desenhando um plano de tratamento entre 4 e 6 intervenções, 4 e 6 visitas do paciente. E aí, a partir daí, a gente vê se precisa mais, se precisa menos. Depende da quantidade de gordura da região, né? Igual a Suzana estava comentando, né? Um abdômen inteiro tem muita adiposidade, eu vou demorar mais para ter resultado. Gordura compacta, eu demoro mais para ter resultado. Então, eu não consigo te precisar uma quantidade de intervenções. E aí, voltando, tem muito aluno meu que trabalha por ciclo mensal. Então, vende para o paciente ciclos mensais, ó. A gente vai começar com 4 aplicações, um ciclo custa tanto. Mas isso não quer dizer que com um ciclo a gente tem o fechamento e a resposta que a gente quer. A gente vai fechando ciclos mensais, dá para trabalhar assim. Eu trabalho assim com melasma aqui, que é algo que também depende de muitas intervenções, enfim, depende muito do cotidiano, do dia a dia, do histórico clínico, do estado do paciente, né? Então, para melasma, eu fecho ciclos, eu trabalho mensalmente. Meu paciente me paga por mês e eu faço 3 a 4 intervenções mensais, tá? Então, depende aí também do público e do paciente que vocês estão trabalhando. Na modelo do estudo de caso, sim, com 4 aplicações. Aí já é você já tem uma resposta para o paciente fechar mais, né? Vir com você para mais intervenções. Boa pergunta, Suzana. A Suzana perguntou assim, ó, aproximadamente qual o valor da sessão? Eu sei que tem muitos fatores que alteram o preço, mas para ter uma base, a média é R$150 por aplicação, para fazer uma região, né? Aqui eu cobro R$150 a região de intradermo. E 150 a hidrolipoclasia. Então, semanal ficaria R$300 aí, se a gente vai fazer as 2 intervenções. Aí é claro que eu fecho por 230, 250, porque aí meu paciente está fazendo 2 intervenções. Então, por exemplo, mensalmente, ele vai me pagar um valor aí de mais ou menos R$800 para fazer hidrolipo mais mescla, hidrolipo mais mescla, hidrolipo mais mescla. Vão dar 8 intervenções, né? 8 visitas. É um valor bem acessível. Mas igual eu estava falando para vocês ontem, eu trabalho aqui público B e C. Não adianta eu querer colocar os meus valores. Tanto que tem gente que fala, nossa, Lidiane, eu nunca fui lá porque eu achei que era muito mais caro. E aí, quando vem fazer uma avaliação aqui, fala, nossa, mas é isso? Eu falo, gente, é um preço não justo, não tá justo pelo tanto que a gente estuda, assim, não tá. Mas é o valor que eu consigo chegar para que meu paciente dê continuidade ao tratamento e a gente tenha resultados positivos, que me faz feliz também, os resultados positivos, não só o dinheiro. Eu amo dinheiro, tá? Mas ele precisa fazer parte do processo e não ser o principal do processo. Isso eu aprendi a duras penas também. E como tem gente no mercado que sobe e cai, porque só pensou no dinheiro, não pensou em oferecer os melhores resultados, nada disso. Então, é como eu defino aqui, mais ou menos, o meu preço. E também pela minha região. Eu tenho concorrentes, não, mas pessoas com clínicas aqui muito próximas a mim, na mesma rua, no final da avenida, que cobram R$60 a hidrolipoclasia. Tá bom? Que cobram R$30 a drenagem linfática. De PO, eu cobro 150 a 180 a intervenção de pós-operatório. Depende de quantas cirurgias a paciente fez, o que eu vou ter que tratar, se vou ter que trabalhar cicatrização ou não, se é lipo, porque eu tenho que trabalhar fibrose. Então, a minha média é de 150 a 180 por intervenção. Mas eu tenho pessoas aqui perto de mim que cobram R$30, R$50, até R$70 o pós. Então, a gente pensa em tudo isso. Eu não posso, claro, eu nunca
vou reciclar, né, a estética, eu nunca vou fazer isso, mas eu também não posso jogar um preço muito alto, porque senão eu acabo ficando sem paciente para atender, tá? Então, mais ou menos isso. Quando a gente faz a conta da mescla, vale super a pena, entre 150 e 200 reais aí a aplicação, certo? O valor na pressurizada, aí é outra coisa, Cristiana, eu não trabalho mais pressurizada, porque eu teria que cobrar pelo menos 200 a 250 reais na intervenção. Porque todos aqueles insumos, o adaptador, a seringa da pressurizada, eles são caros, eles não são baratos. Então, eu quase que, eu vou ter aí um investimento 4 vezes maior na pressurizada do que eu tenho na tradicional. Então, aí, para a pressurizada, eu teria que cobrar entre 200 e 250 reais a aplicação. Por isso que eu só uso hoje a pressurizada para o paciente que realmente não quer agulha, não gosta da agulha, passa mal quando vê a agulha. Eu já tive um paciente que desmaiou só de ver a agulha, e era de insulina, tá? 30 Gmeio. Então, eu evito, aí eu falo, olha, vai cobrar um pouquinho mais caro, porque a gente está falando de uma técnica que não tem agulha e tal, e aí, enfim, eu uso isso para poder subir o meu preço, senão realmente não compensa pelos insumos, ok? Pior que toda cidade tem isso, tipo aí, que na minha cidade também tem drenagem a 30 reais, é isso, eu tô no ABC Paulista, tô em Santo André, é uma região, um público legal, mas eu tenho, nem é pelo público, é pela concorrência que eu tenho que de vez em quando ir me adaptando aos valores. Eu nunca vou conseguir oferecer uma drenagem a 30 reais, nunca, jamais. Só de acender a luz e a máquina de café que eu ofereço para os meus pacientes, a bala que eu deixo para eles chuparem, né? Enfim, já não me custa, né? O creme bom que eu uso para fazer drenagem, o Ilib, que é o meu laser de baixa potência, que eu boto na artéria radial. Se a gente contar só isso, já é um investimento de 30. Então, eu não consigo chegar, mas a gente tem que ir se adaptando para poder ficar no mercado também. Não adianta pensar, eu não vou me submeter. Eu já fui essa Lidiane de falar, não, nem pensar. Mas aí, quando a gente cai no mercado, dia 10 tem aluguel para pagar, água, luz, telefone, enfim, fora as outras despesas descartáveis. Eu tenho um investimento de mais ou menos 800, 900 reais só de descartável aqui por mês. Não tem como a gente tem que se adaptando ao mercado ou sair dele, que não é o caso, não vai acontecer com ninguém aqui. Então, a gente se adapta. Certo? Acho que é isso. A Kika quer falar alguma coisa? Kika, posso contribuir em algo mais? Suzana, muito obrigada, viu? Por ter passado aí os tamanhos das agulhas, que eu realmente não sei. Eu só sei as que eu uso. Oi? Também, viu? Não ligo. Não entendi. Pode me chamar para os outros cursos, tá? Não... eu chamo. Para ajudar, né? Chamo, pode deixar. Ó, o Elias era assim também, aí agora ele fica aqui me ajudando. Coitado do Elias, ele é um coitado, gente. Eu faço ele vir do outro lado de São Paulo me ajudar aqui até 10 horas da noite. Mas é assim mesmo. Ó, Elias, dá tchau para elas aí. Deixa eu mostrar só o Elias dando tchau. Ai, caramba, deixa eu virar aqui para responder as últimas questões e a gente vai embora. Eu não sei se a Kika tá aí. Kika? Tô aqui. Tá. Obrigada, Tati. Sempre juntas, viu? Com seu cabelo vermelho, sem cabelo vermelho, cabelo laranja, rosa. A gente tá aí. Vai ter, Fran, mas a gente vai preparar para o ano que vem, né, Kika? Terapia capilar. Sim. Esse ano, eu não sei vocês, eu não consigo organizar mais uma agenda por conta da Copa. Eu hoje enlouqueci e falei, sexta-feira fecha. Meio-dia o jogo. Não tem muito o que fazer. Então, a gente está tentando organizar agendas aí, mas eu e a Kika, a gente sempre vai conversando e organizando. Então, próxima de terapia, né, Kika? Depois volumização, e aí vem de Slim Press, a gente vai fazendo essa casadinha aí, mas provavelmente em janeiro
Antes disso, vai ficar difícil a gente fazer uma outra turma. Mas vai acompanhando aí a Dermari, que a Kika sempre posta lá. Janeiro a gente... Depois você já vê, Lid, me passa uma data, aí a gente vai programando. Tá bom. E eu quero agradecer aqui vocês e as meninas por confiarem aí no meu trabalho, no seu trabalho, né? Na minha marca, no seu trabalho. E mais uma vez a gente fez um curso aí sensacional. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vocês, todas elas que participaram aqui com a gente. Continue aí, que a Dermari a gente está fazendo várias coisas aí para o ano que vem, vão ter mais cursos, conforme a Lidiane falou. Eu e a Suzana estamos fazendo lives toda terça-feira à tarde, então, assim, a gente está tentando agregar o máximo para vocês, porque a gente percebe que vocês têm sede de saber mais. Então, isso daí é muito importante. Se vocês querem saber, a gente tem aqui para poder passar, não é verdade? É isso mesmo. E em abril a gente está na Estética In. Espero receber vocês também lá no nosso stand, né? E um bom final de ano para todo mundo. É isso. Boas festas. Aqui que eu ainda falo esse ano, a gente conversa sempre, mas para quem esteve aqui com a gente, eu quero só agradecer pela paciência, por ficar os 2 dias aí. Ontem, Jogo do Brasil, achei que não ia rolar e rolou. Quem quer aprender e acabou, não interessa. E eu acho isso importante. Dentro de uma estética que hoje ninguém quer mais aprender, quando a gente tem um grupo assim que quer saber bastante, a gente fica muito feliz. Boas festas para vocês todas. Aproveitem o Natal, que é no fim de semana. Descanse. O ano novo, que também é no fim de semana. E o ano que vem a gente está por aqui. Eu tô com o meu telefone comercial dentro no grupo, né, Kika? Então, as dúvidas a gente vai tirando, eu, a Amanda, enfim. Siga lá no Instagram, para quem não me segue, é Profilide Rocha. E aí a gente tem curso presencial também, a gente faz venda de dermário aqui também, enfim. E aí, fiquem ligados aí na programação da gente. Acho que é isso.